estamos começando por aqui uma entrevista com o pastor Belarmindo Souza, né? Belarmindo, gostaria que você cumprimentasse todo o povão evangélico do Vale do Ribeira e Brasil e, né, falasse um pouco dessa tua vida evangélica, dessa carreira maravilhosa, preciosa sua no Evangelho. Eu gostaria que você começasse aí contando para a gente como que foi e quando que você conheceu a Assembleia de Deus, essa obra maravilhosa. Eu quero neste momento saudar nossos ouvintes da cidade de Cajati e de todos quando vão nos ouvir esta palestra. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus e desejar. Eu agradeço a vocês que vão nos ouvir e quero contar a minha experiência, conforme o nosso irmão Francisco vai nós entrevistar. E eu estou disposto a responder aquilo que nosso irmão quer saber de nós e queremos anunciar aos ouvintes a nossa experiência de vida física e também a vida de fé dentro do órgão oficial e importante da obra da Assembleia de Deus em todo o Brasil e principalmente na minha experiência aqui em Cajati. Belarmindo, eu gostaria de saber o seguinte, você conheceu a Assembleia de Deus há 60 anos atrás, é isso? Há 58 anos atrás eu conheci a Assembleia de Deus. Quem pregou, quem que trouxe até você a mensagem, a palavra? Quem nos ensinou o Evangelho através da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus foi o irmão meu e com seus parentes. Pregaram, fizeram o primeiro culto na casa do meu pai, que também era a minha casa, da mesma família, e nós, passado a primeira vez, eu não aceitei Jesus, mas o meu coração compungiu e senti necessidade já de Deus. No próximo culto, que foi realizado em casa de um tio, de outro tio meu chamado Adolfo Ferreira, lá eu aceitei Jesus junto com meu pai, e isso foi em 1º de fevereiro de 1953, que eu aceitei Jesus. Lá estamos lutando até agora, conforme estamos sendo entrevistados. Pastor, é lógico, em qualquer entrevista a gente deve perguntar, tem que perguntar, principalmente sobre essa trajetória toda tua aí. São praticamente 60 anos de evangélico, né? Você tem informações aqui que você foi primeiro, você teve 2 anos de diácono, né? Justamente. Depois mais 2 anos, praticamente quase 3 anos de presbítero, né? Foi. E depois, né, foi consagrado a pastor, né? E hoje você está atendendo, você está atendendo alguma congregação? Nós fomos considerados pelo pastor regional do setor 13 de Cajati, pelo pastor Pedro, e estamos servindo como segunda pessoa do pastor. Tudo bem. Durante essa tua trajetória, teve algum momento assim, o povo quer saber, né? Teve algum momento que o senhor pensou, vou desistir, não aguento mais, as tribulações eram muito grandes. Eu imagino que há 60 anos atrás devia ter, quantas igrejas tinha, quantas congregações nós tínhamos aqui na cidade de Cajati? Na Assembleia de Deus ainda não tinha nenhuma quando nós aceitamos a fé. Então o senhor foi um dos fundadores da primeira casa de oração aqui da Assembleia de Deus em Cajati. Justamente. Fala um pouco dessa tua, qual foi as dificuldades, quais foram as dificuldades assim, para iniciar a obra de Deus, quem foi o seu companheiro, os companheiros que iniciaram com você, que começaram essa obra maravilhosa. Então, irmão Francisco e os nossos ouvintes,
Nós comecemos, quando aceitamos a fé, muita pouca experiência e tinha alguma dúvida, mas através de nós buscar a Deus bastante e louvando ao Senhor, o Espírito de Deus nos revelou o mistério da Assembleia de Deus, do poder de Deus que opera no ministério da Assembleia de Deus. E nós começamos a sentir necessidade de chegar a Deus, que a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. E nós ali continuamos orando bastante, com muita dificuldade, muita perseguição. O vizinho nos perseguia, escandalizavam de nós, mas nós fomos orando e Jesus foi operando, batizando com o Espírito Santo. Minha irmã foi batizada com o Espírito Santo, eu também recebi o batismo com o Espírito Santo, e era um poder pentecostal na nossa casa, e poucas pessoas algumas pessoas já começaram a aceitar a fé, e derrota de nós muita crítica, mas nós lutemos, orando, e comecemos a primeira igrejinha que nós começamos era coberto de telha comum, mas cercada de barro, como dizem, de taipa, barreado, para poder nós se colocar dentro da igrejinha. E o piso da igreja era barro puro, não tinha cimento. Naquele tempo, era um tempo que não tinha nem carrinho para ser usado para a construção, e não tinha cimento. A cidade era longinha da cidade e não tinha condição de fazer uma igreja boa. Não tinha recurso, e o povo também que aceitaram a fé não tinha aquela fé de ajudar, e nós fizemos na maior dificuldade, mas Deus foi nos dando força que construímos a primeira igreja. E ali a gente era o dirigente, e era o tesoureiro, e também eu era o zelador da igreja, porque o povo não tinha experiência de servir a Deus. Hoje nós temos muita facilidade nas igrejas, porque tem um povo que, irmãs e irmãos, se esforçam a continuar o trabalho com dedicação. Naquele tempo não existia essa experiência, mas nós, orando a Deus, Deus foi nos dando graça, força, construímos a primeira igrejinha, e mais tarde foi preciso sair daquele lugar ali, construímos outra em outro setor, perto, e ali foi a maior dificuldade. Um companheiro que entrou comigo a trabalhar, ele desacursou. Ele disse: irmão Bellarmino, eu não me atrevo a continuar esse trabalho aqui. Mas Deus, como eu tinha chamado de Deus, que eu creio que tinha chamado, o Senhor nos ajudou, construímos a outra igreja. E ali nós passamos dificuldade, irmão Francisco e os ouvintes, passamos pobreza, dificuldade, não tinha um sapato bom para usar, não tinha uma roupa bom. O primeiro paletó que eu usei, a igreja temos esse costume de o pregador tinha que usar paletó e gravata. Ali foi difícil, nós arrumamos os primeiros equipamentos para o trabalho, mas devagarinho fomos lutando, e ali eu com a minha esposa somos pai de 10 filhos, e criamos esses filhos com a maior dificuldade, mas dirigindo a igreja. E não tivemos retorno financeiro de parte nenhum, como através da fé e a luta braçal. E daí nós continuamos trabalhando, e mais tarde a igreja daquele lugar chamado Morro Grande passou em Capitão Braz. E ali entre Morro Grande e Capitão Braz nós ficamos 20 anos lutando pela obra. Muito sofrimento, muita pobreza, muita perseguição, muita tentação, mas Deus nos ajudando, dando coragem, e nós também fazia jejum, jejuava, e ali o Espírito Santo nos deu força de prosseguirmos, e até que mais tarde nós passamos a congregar em Capitão Braz, construímos ali uma igreja de material, e foi aonde nós ficamos 20 anos ali. E o nosso irmão Francisco pode fazer mais alguma pergunta. Eu gostaria de saber, pastor, durante esses anos todos, congregando, trabalhando na obra de Deus, fazendo as viagens missionárias, né? Fazendo a vontade de Deus, aconteceu algum fato? Aconteceu algum fato, assim, sabe, que interessante? Conta pra gente. Assim, só para ter uma ideia, assim, muitas vezes o servo de Deus é chamado para orar numa casa, né? Chega lá, sabe, acontece alguma coisa na estrada,
alguma dificuldade com condução, problema financeiro. Aconteceu alguma coisa assim que você gostaria que não tivesse acontecido, aconteceu, que você passou a maior dificuldade para chegar naquele local? Tem alguma história parecida assim? Então, Bom Francisco e os ouvintes, nós fomos evangelizar num lugar chamado Boa Vista, e ali tinha uma família muito pobre que aceitaram a fé, e aonde que nós fomos chamados para orar por uma mulher que era para ganhar um nenê, e estava sendo impedido. Naquele tempo a mulher para ganhar nenê não era no hospital, era as parteiras que iam zelar das mulheres que estavam gestantes, e a criança estava impossível nascer. E os pais daquela mulher chamaram a gente para orar por a criança, para Deus dar força da mulher ganhar um nenê. E o homem não conhecia Jesus, era ignorante naquele tempo. Hoje ele também é irmão na fé. Mas naquele tempo ele disse: olha, se Belarmino entrar aqui para orar, eu vou dar uma surra nele. Então o pai da mulher disse: irmão Belarmino, não entre, faça oração aqui mesmo, fora. E nós oremos. E importante que Jesus fez com que a criança nasceu, e a criança nasceu e a família foi vitoriosa. Essa foi uma das coisas que marcou, na sua vida. Louvado seja Deus, é verdade. Então, pode continuar, Fernando. Então, irmãos, e ali nós passamos dificuldade, nós íamos de a pé, às vezes uma alimentação pouco, viajava longe, debaixo de chuva, e atendendo aquele local onde os irmãos já eram novos convertidos, família pobre, mas tudo animado para servir a Deus. E ali o Espírito Santo nos honrou, que hoje é uma porta aberta que temos naquela região ali, vários pontos de pregação, através de onde nós demos início. Belarmino, eu queria falar o seguinte: graças a vocês, né, e primeiramente foi Deus que fez, né, esse movimento todo, você conseguiu, né, você e os seus companheiros da época conseguiram fazer esse movimento grande na região, e hoje a Assembleia de Deus cresceu muito, evoluiu grande. Hoje nós temos aqui muitas salas de orações, assim, que não é oficial ainda, e também temos as congregações já oficiais que estão aqui no município. E tudo isso deve-se ao trabalho inicial daquela época, de 60 anos atrás. Você lembra de algumas pessoas que estiveram, que esteve junto com vocês nessa empreitada? Quando o trabalho de Deus começou, do sítio que nós morávamos, se estender na cidade de Cajati, nós fomos convidados para visitar uma pessoa crente da Assembleia de Deus. Onde que fomos visitar essa pessoa, não fomos bem recebidos, porque o esposo dela era malicioso e não era evangélico ainda, não aceitou nós entrar na casa dele para orar. Eu com um companheiro chamado Pedro Carvalho. E junto com esse amigo e companheiro e irmão em Cristo, nós demos início com o nosso querido amigo Pedro Lourenço, e demos início ao culto evangélico lá no Parafuso, bairro Parafuso, onde nós dirigíamos culto ali, e perto de Olaria, e onde hoje é a Assembleia de Deus, a sede do Ministério Santo, onde é a sede hoje? Hoje, bem ali mesmo, foi início. E mais tarde, eu com o Pedro Carvalho, nós demos início dentro de Cajati, com os cultos evangélicos da Assembleia de Deus, e aonde que depois que nós demos início, entrou a trabalhar depois de nós, Longino da Cunha, e com o sogro dele, que era Benedito Camargo. E dali foi dado início, foi entregado o trabalho ao pastor Antônio Dia, que era pastor em Jacupiranga, e foi dado início ao setor 1 de Cajati da Assembleia de Deus. E nós, durante esses tempos, nós demos cobertura no trabalho, cooperando com os irmãos e lutando para que o trabalho
prosperasse, e Deus confirmou que hoje a Assembleia de Deus é uma potência no Cajati, não só no Ministério de Santo, como hoje o Ministério também do Belém, e outros ministérios que têm prosperado através da confirmação que Deus confirmou no nosso ministério, não só nós, mas outros que depois foi se levantando, e a obra hoje é uma potência no Cajati. Então, quando você começou, né? Quando você começou essa obra aqui, da Assembleia de Deus em Cajati, você fala aí que você era recentemente convertido, começou, você já era casado, já tinha uma família, né? Já tinha. Eu queria que você explicasse pra gente, assim, quantas pessoas, assim, mais ou menos, tinham na época, assim, na Assembleia de Deus, quando você começou? Quantas pessoas eram evangélicos aqui? A congregação da Assembleia de Deus, assim, quando fazia os cultos, juntava, assim, cerca de quantas pessoas, mais ou menos, naquela época? No início... Há 60 anos atrás, no caso, né? Quando você começou. No início, nós, que eu comecei em Morro Grande, nós éramos uns 10 por aí, e junto com meu pai, minha mãe, minha irmã. No começo comecei com umas 10 pessoas. E depois, mais tarde, foi reunindo vários irmãos, outro de outro lado nós deram cobertura, ajudando. E de um tempo em diante a obra cresceu, e nós, quando a congregação passou em Capitão Braz, nós já tínhamos a igreja lotada ali em Capitão Braz, e dali a obra foi prosperando, já entrou outros pregadores, e eu louvo a Deus que a obra continuou, e hoje nós vemos o nome do Senhor sendo glorificado através nós damos início, e Deus chamou outros para o trabalho, e Deus está sendo glorificado. Belarmino, para continuar, eu gostaria que você falasse para a gente, durante essa tua trajetória aí, pela Assembleia de Deus, o que você não fez, que você gostaria de fazer ainda, como evangélico, como pastor, como homem de Deus? O que você não conseguiu ainda nesses 60 anos fazer, realizar nas coisas de Deus, que você gostaria ainda de fazer? Olha, irmão Francisco e nossos ouvintes, o meu alvo foi, e será nós conquistar as almas para ser salvo, porque Jesus nos deu esse ensino. A palavra de Deus diz que quem ganha a alma, sábio né? Então o nosso interesse, e Deus nos deu graça, visitei um hospital em Cajati, Jacupiranga, Pariqueraçu, e ali o Senhor salvou pessoas, aquelas pessoas que estavam cuidando do seu paciente, chamavam, ele viu nós pregar, dizia: pastor, vem orar por meu parente aqui. Nós oremos, Jesus curou, várias pessoas aceitaram a fé lá no hospital, lá em Pariqueraçu, em Jacupiranga e também aqui em Cajati. Nós ganhamos muitas vidas para Deus. Pastor, você se sente uma pessoa realizada diante de Deus pelo sucesso que dentro do Evangelho e na sua família? Você sente-se uma pessoa realizada? Viu, irmão Francisco e os ouvintes, eu me sinto feliz. Eu queria fazer mais do que procurei fazer, né? Mas hoje, dou graças a Deus que tenho meus filhos. Tenho um filho que já é presbítero da igreja, que chama Iris de Souza. Temos o cooperador Rubens de Souza e outros filhos que são crentes, e alguns ainda não são evangélicos, porque irmão sabe que muitas vezes é mais fácil conquistar um estranho que os parentes, né? Mas queremos que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o Senhor não vai deixar perecer uma família que lutemos por ela. E viu, irmão Francisco e nossos ouvintes, o meu alvo foi, e será orar pelos enfermos, ganhar alma para Jesus. Nós evangelizamos pessoas na rua, entramos no meio de pessoas bêbadas, muitos deles têm sido conquistados através de nós pregarmos, falando o nome de Cristo para eles. Uma vez, há poucos tempos, na lugar chamado Barra do Azeite, tinham uns andarilhos que andavam para lá para cá nas estradas, e entre esses andarilhos eram 3 homens e uma mulher.
arrastando uma carrocinha na BR-16, e eles estavam no posto 500, e eu fui visitar uma família lá com a Bíblia Sagrada na minha mão, e no chegar de frente àqueles andarilhos, o Espírito de Deus me incentivou a evangelizar eles. Quando eu cheguei perto deles, uma mulher disse: "Oh, aí vem um pregador da palavra de Deus, ele vai pregar o evangelho para nós." E disse: "Justamente, foi o que eu vim fazer. Eu vim falar porque Jesus salva, cura, batiza e Ele ama vocês." E comecei a pregar o evangelho para ele, e orei com ele, cantemos corinho evangélico com ele. E eu perguntei depois que ele queria oração, eles disseram que queriam. E eu perguntei: "Você quer aceitar Jesus como Salvador?" Um disse: "Eu quero." A mulherzinha disse: "Eu quero." E outro disse: "Eu também quero aceitar." E outro disse: "Mas você..." Ele era em 4. E ficou um. Ele perguntou: "Vocês vão consentir eu entrar a seguir essa lei, essa religião?" Como dizem, né? Lei, que não pregamos religião, pregamos Jesus, né? Eu disse: "Meu amigo, mas não é difícil, aceite Jesus." Ele, depois que nós conquistamos bastante essa vida, ele aceitou Jesus. Então, irmão Francisco, depois que aceitaram Jesus, aqueles 4 nunca mais vi andando na estrada. Eu acredito que o Senhor fez uma grande obra na vida daquela família. Essa foi uma das obras que o irmão viu ser realizada. Conta pra gente, tem alguma coisa assim, uma obra mesmo daquela de as pessoas nem acreditar, né? Coisas quase impossíveis de acontecer, que durante essa trajetória você viu acontecer. Conta pra gente alguma bênção assim, bem, sabe, aquela coisa não, sabe que tem muitas coisas assim que os caras falam, eu tinha que estar lá para ver e tal, né? Mas vindo do pastor, que 60 anos de trabalho na obra de Deus, como já está contando aí que viu muitas coisas, né? Então, fala de alguma coisa assim que aconteceu que... uma bênção mesmo maravilhosa. Eu sei que deve ter bastante, mas fale especificamente de uma pelo menos para nós. Um testemunho que eu achei interessante, que quando eu morava no sítio, já era evangélico, e morava um homem no Cajati, conhecido da gente. Um rato mordeu ele, e o veneno do rato, que ele ficou no corpo, deu uma doença muito feroz naquele homem, e levaram para São Paulo. E deu uma chaga no corpo do homem, ele veio embora para Cajati e estava morrendo. Lá em minha casa, o Espírito de Deus disse para mim: "Vai orar por ele." Eu dizia: "Mas será que é mesmo para mim orar?" Ele dizia: "Vai orar." Eu pensava que era pensamento, irmão Francisco, mas eu não tive sossego. O Espírito Santo não me deixou sossego. Aleluia. E eu fui visitar aquela família, não gostavam de Jesus, não acreditavam no evangelho pentecostal, que eles eram de outras seitas contrárias. Eu perguntei: "Querem que nós orem por eles?" Eles, com muita incredulidade, me disseram: "Ore." Eu li a palavra do Senhor e orei, e Jesus levantou aquele homem. Estão vendo aí esse testemunho na entrevista do pastor Belarmino de Souza, né? Difícil até de entrevistar, porque, né? Durante a entrevista, né? Muita emoção aqui na entrevista com o pastor Belarmino, né? Mas nós vamos continuando, Belarmino, com uma entrevista. Pode continuar falando. E aquele homem Jesus curou aquele homem, levantou da cama, que estava desenganado do médico. O médico mandou certamente morrer em casa. E Jesus curou aquele homem. Foi uma experiência para mim. Não estou me exaltando, mas louvo o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor confirmou o meu ministério de pregar o evangelho para as pessoas, e Jesus curar os enfermos. E temos visto, irmão Francisco, mulheres que estavam com hemorragia, o médico desacursou, não teve recurso. Nós oramos, Jesus estancou aquela hemorragia, e muitos outros milagres Jesus operou, a qual não lembramos no momento, mas tenho muita experiência, com certeza, do que o Senhor fez dentro do meu ministério, nesse tempo que trabalhamos. Nós estamos aqui entrevistando o pastor Belarmino de Souza. Ele está contando algumas das maravilhas que aconteceram com ele
durante esses 60 anos de evangélico, né? Uma entrevista bastante emocionante, difícil até para entrevistar, porque a pessoa acaba se emocionando também durante a matéria. Mas nós estamos contando para vocês, falando desse homem de Deus, desse pastor, que há 60 anos aceitou Jesus e vem trabalhando incansavelmente nas coisas de Deus. E ele está aqui hoje, nós estamos entrevistando ele para a TV Cajati agora, falando aqui das bênçãos, das maravilhas que ele conseguiu aí alcançar, trabalhando nesse ministério da Assembleia de Deus. Pastor, eu gostaria que você, eu sei que se nós fôssemos falar aqui, perguntar tudo, tanta coisa aqui, nós ficaríamos muito tempo, né? Eu gostaria que o pastor falasse como que o senhor vê hoje, a obra de Deus em Cajati. Como que o senhor analisa, assim, depois desse crescimento todo, porque lá há 60 anos atrás era uma coisa e hoje o movimento é outro, e o mundo também, de lá para cá, teve muitas mudanças. Como que o senhor tem observado hoje o povo de Deus, as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus? O que está faltando hoje para Jesus ir buscar a sua igreja, conforme a palavra fala, né? Enquanto o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, né? A Bíblia fala que Jesus não vem, né? Então primeiro ele está esperando o evangelho ser pregado nos 4 cantos do mundo, para depois ele vir. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, irmão Francisco e os ouvintes, nós estamos aguardando esse dia e estamos, de um lado, nós observamos que tem se multiplicado muitas iniquidades, mas Jesus disse, né, que porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas também o Senhor Jesus diz, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então nós damos um conselho que nós devemos não olhar nas diferenças que existem, porque Jesus falou que havia muitos falsos profetas, e a ciência, Daniel falou que a ciência ia se multiplicar, e através da ciência muito iam esfriar da fé, porque ficavam observando as coisas inferiores e o negativo, além de observar positivo, que o apóstolo Paulo falou, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis morto, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós, como cristãos, você que me ouve aí e outros que vão nos ouvir, vamos procurar não olhar nas diferenças que você vê. Hoje nós vemos muitas falsidades que existem, muita crítica, mas Jesus falou que ia acontecer. Só que nós também vemos, irmão Francisco, que não é só derrota, nós temos muitas coisas boas. Temos muitos pastores evangélicos, conforme eu conheci o pastor Honório, o meu primeiro pastor que eu conheci, homens fiel, conheci também Mário Belchior, homens fiéis e muitos outros. Deus tem levantado homens fiéis, mesmo nos nossos dias. As igrejas têm problemas, mas tem dentro das igrejas homens e mulheres fiéis que estão lutando pela fidelidade. E por causa desses homens fiéis que o Senhor está conservando, ainda que Ele não veio buscar a igreja para dar o tempo que muitas pessoas, até mesmo nossos filhos, aceitem a fé e possam prosseguir e ter o direito para nós termos a esperança de um dia morar no céu. E é isso que nós cremos que o Senhor Jesus está dando tempo, irmão Francisco, para a humanidade, e nós devemos aguardar esse tempo em que a recompensa será certa. Uma pergunta que eu acho que não só eu, mas muita gente gostaria de perguntar, de saber. 30 anos de evangelho, pastor, né? O pastor Belarmindo se casou, 60 anos, né? O câmera está falando 60 anos ali, 60 anos de pastor. O nosso querido pastor Belarmindo, você já poderia dizer hoje assim,
se caso Deus viesse te buscar, você poderia falar assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você já podia falar isso aí ou não? Ainda não está preparado? Falta trabalhar um pouco mais. Eu quero trabalhar mais ainda se for possível, né, pastor? Irmão Francisco. Mas eu acredito que Já fez bastante coisinha, né? temos que crer que não temos só uma parte negativa, temos a fé que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. E Paulo também disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E também a palavra de Deus diz que o justo na velhice dará fruto, né? Então, mesmo com meus 81 anos de idade, eu ainda estou anunciando o nome de Jesus na rua e quero ainda ir no hospital, aleluia, ainda falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, quer levar um grande número para o céu. Irmão Tigrão, eu tenho a mensagem que Deus deu a Abraão. Deus falou para Abraão que, como Abraão era um homem fiel, justo, que a descendência de Abraão seria como a areia na praia e como as estrelas do céu, né? É isso, não? Então, meus ouvintes e nosso irmão Francisco, a nossa esperança é essa. Que nós queremos um dia ir para o céu com o nosso Jesus e levar milhões e milhões de vidas. Aleluia, porque é promessa de Deus a Abraão, né? Pastor, gostaria que você falasse também de sua família. Né? Gostaria que você falasse de sua família. Hoje nós temos aqui o Willi de Souza, o câmera aí. Né? Você tem uma família maravilhosa, né? Você sempre alegre, feliz aí. Queria que você comentasse sobre falasse, fizesse alguns elogios para os seus filhos aí, para os seus nora, netos. Você é uma família muito bonita. Eu quero dizer aos irmãos e ao nosso irmão Francisco, eu tenho um prazer com a minha família porque eles têm uma consideração com a gente. Nós vemos hoje os pais falam com os filhos respondem você, fulano, você. Hoje meus filhos disseram, pai, o senhor, vamos lá, eu levo o senhor tal parte para o senhor, eu preciso do senhor para tal coisa, pai, isso. Então eles me respeitam. Então eu tenho gozo na vida, e não só pela nossa comunhão com Deus e a amizade com o povo daqui de Cajati, e também a consideração da uma grande família, que é meus filhos, nora, neto, e me consideram, e eles pedem a bênção, meus filhos pedem a bênção para mim. Gostaria que você mandasse um abraço, ou saudasse com a paz do Senhor, todo esse pessoal aí, neto, o pessoal que são evangélicos, que não são também, se mandasse um alô agora nesse momento para todos eles. Então, nesse momento eu quero, dessa entrevista, mandar um abraço para o pessoal. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo aí. E quero mandar um abraço para meus filhos, filha, nora, neto, minha esposa que ainda é viva. E agradecer a honra que meus filhos me dão, a honra como um verdadeiro pai. E outra coisa, irmão Francisco, eu fiz e tenho em consideração a minha família em tudo, estão passando de 70, entre filho, filha, nora, neto e bisneto, está passando de 70 da família. Viu? Isso posso dizer que é uma grande família. É uma grande família. Belarmino, antes de encerrar, eu gostaria de perguntar o seguinte, a sua esposa começou essa obra junto com você também, né? Junto, não deixou, não desamparou. Ela também tem mais ou menos quantos anos de crente de evangelho? Ela aceitou Jesus depois de 15 dias que eu aceitei, ela aceitou também. E ela perseverou, criando os filhos, ficando na casa sozinha com os filhos, enquanto nós ia nas convenções, ia nas igrejas atender trabalho, ela ficava tratando as crianças. E viu o irmão Francisco muita pobreza, mas ela não desistiu, não criticou, não murmurou. Orou junto comigo, visitemos alguma vez. Teve vezes que nós deixamos os filhos que alguém cuidou, e nós fomos 1 hora de a pé no sertão,
é levar a mensagem para as vidas que moravam dentro do sertão, lá perto, lá da Barra do Turvo, aqui no estado de São Paulo. Então eu gostaria que você mandasse, e ela não está aqui, né? Eu gostaria que você mandasse aí um abraço para sua esposa, comentasse alguma coisa sobre ela, falasse um pouco com ela. Ela deve ficar feliz, deve estar assistindo isso na tela. Eu quero mandar o meu agradecimento à minha querida esposa, Idalina Pereira de Souza, dela ser uma esposa fiel e lutou na mesma fé, zelando dos filhos e com cuidado no meu ministério, porque a mulher do obreiro é a metade do ministério do pastor. Então eu quero mandar meu agradecimento a ela e que Deus abençoe minha esposa, meus filhos e meus queridos pessoas que estão nos ouvindo. Que Deus ajude que essa entrevista sirva para um bom exemplo de vocês. Sejam fiel à sua igreja que segue, seja esta ou aquela dominação, sejam fiel a Deus, sejam fiel à sua esposa, sejam fiel aos seus filhos, honre seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que os frutos do ventre são seu galardão. No meio da entrevista eu vou pedir, o nosso querido câmera aqui, o Eurides de Souza, vai fazer uma pergunta para o pastor, ele que é seu filho, vai fazer uma pergunta para você. Pode falar, Eurides. Bom, eu não estou sendo filmado, mas estou aqui. O que meu pai vê hoje, a situação da igreja hoje, como o irmão já falou, que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. O que se acha que a igreja, quando começou, a diferença de hoje, como que o irmão diz sobre isso? Porque hoje, a diferença da igreja é que há muitas festas, mas menos poder. Menos poder. No início da nossa fé, nós vivíamos sempre em oração, em vigília. Ali em Capitão Braia nós fizemos vigília todo mês. Nós fazíamos uma vigília quase a noite toda orando. Mas o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo, viu o irmão Francisco, o irmão Ilis e os ouvintes. Ali teve vez que Jesus batizou com o Espírito Santo até na escola dominical. Porque nós orávamos 1 hora antes da escola. Hoje, outra coisa, irmão Tigrão, que é a diferença de hoje, irmão Ilis, presbítero Ilis, irmão Francisco, desculpa, irmão Francisco e o presbítero Ilis. A diferença hoje, naquele tempo, o culto de oração era só para os crentes, os membros da igreja, para o ensino positivo. A Santa Ceia era só para os membros da igreja. Hoje a diferença é que é tudo misturado. Hoje é tanta festa, mas uma mistura de povo, então não tem uma certa reverência. E outra coisa, a diferença que eu vejo por acaso, no culto de oração era culto de ensino, só os crentes aprendiam. E hoje nós vemos uma diferença que há lugares que ensinam pelo microfone. É fora de ética. Outra coisa... A não ser que seja uma igreja grande, né? A não ser que justamente uma igreja grande, mas igreja pequena, o microfone é alto, exagera. Não edifica. Não edifica. Outra coisa, que hoje é uma diferença, muitas diferenças e não há uma inteira reverência. E hoje é muitas festas, menos poder, menos conversão de alma. Naquele tempo nós orava bastante, fazia vigília, mas ia nos sítios, se entregava a alma para Jesus. E como já dissemos, Jesus curava. E há uma diferença hoje, há muita festa, mas menos poder. Bom, para encerrar, nós vamos encerrar, estamos para encerrar daqui a pouco essa matéria. Para encerrar, eu gostaria de, como é de costume, a gente faz algumas perguntas para encerramento. Eu vou fazer algumas perguntas para o pastor Belarmino. Pastor, o que o senhor, né,
o senhor gostaria qual é a mensagem, né? A mensagem final assim, que você gostaria de deixar para o povo que são evangélicos e ao mesmo tempo para aqueles também que não são evangélicos? Qual a mensagem de hoje que o senhor vai deixar ao povo evangélico e aqueles também que não são, e para todo mundo que está assistindo? A nossa mensagem, o irmão Francisco, o nosso irmão Iris, meus ouvintes, eu me baseio no Salmo 128, que diz assim, olha bem, 128 diz assim, 128 versículo 3, diz assim, versículo 8 diz assim: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os seus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e verá os filhos dos filhos, e a paz sobre Israel. Então nossa alegria, irmão Francisco, e o nosso irmão Ilho e o nossos ouvintes, o valor do homem ter temor de Deus. Nome de crente não é o suficiente, é ter temor de Deus. O que é temor de Deus? Respeitar a obra de Deus, o nome de Deus, respeitar a palavra de Deus, que hoje ele põe a Bíblia Sagrada debaixo de uma televisão e não lê a Bíblia e só assiste a televisão, onde nós vemos tanta desgraça. Então não há temor de Deus, não há zelo. A Bíblia Sagrada é o livro mais ótimo que tem que estar acima de todo. É o objeto de mais valor, irmão Francisco. Mais estimação. De mais estimação é este livro. Mas para termos essa consideração tem que ter o temor de Deus. E a Bíblia diz aqui que verá os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. E hoje eu tenho o gosto de ver a glória de Deus sobre a nossa cidade, também na nossa nação, que através do temor de Deus, a obra de Deus tem que ser estendida em todo o nosso Brasil e também na nossa região, que é uma potência evangélica, não só da Assembleia de Deus, mas outros que Deus levantou nesses últimos dias. Então, estamos, acho que não temos mais nada, né, para, caso, sabe, o senhor tem alguma coisa mais a acrescentar, tudo bem, caso o senhor não tenha, né, então vamos encerrar por aqui uma entrevista com o pastor Belarmino. Antes de fazer o encerramento, Belarmino, cumprimento mais uma vez o povo evangélico de Cajati, né, e deixe então aí as suas considerações finais, né, deixando aquela mensagem de muita paz, de muita, né, prosperidade para todo o povo evangélico do Vale do Ribeira, principalmente de Cajati, que com certeza, né, estão assistindo nesse momento. Eu quero agradecer neste momento, principalmente ao nosso irmão Francisco, que teve toda a consideração, junto com o nosso irmão presbítero Ilis, que é o meu filho, de nós fazer essa entrevista. E eu quero, através dessa entrevista, você que vão nos ouvir, eu quero agradecer a você e agradecer a você que sempre tem meus amigos. E, ó irmão Francisco, pela misericórdia do Senhor, com todas as nossas falhas, nós temos muitos amigos que consideram a gente aqui em Cajati. Eu quero agradecer esses amigos taxistas e outros irmãos de outras igrejas, outros ministérios, você que me consideram, eu agradeço a vocês e peço que Deus abençoe você no seu ministério. E irmão Francisco, irmão Iris, e vamos levar essa mensagem até Jesus vir, porque a Bíblia diz que é melhor o fim de todas as coisas que o princípio dela. E o que eu quero dizer também, eu tenho muita experiência, mas não podemos completar agora, mas se alguém um dia quiser conversar comigo, saber mais alguma experiência da vida, é só procurar o pastor Belarmino. É só falar com o pastor Belarmino, nós estamos aqui para orar, em nome de Jesus, e isso, orar por você e dar um conselho. Se você tem uma dúvida na vida de fé, tem um problema no lar, na família, venha conversar conosco, e em nome de Jesus nós daremos, entregaremos uma mensagem para a solução e para trazer paz na sua vida e na sua família. Então nós estamos encerrando por aqui uma entrevista com o pastor Belarmino de Souza, que contou um pouco da sua vida.
porque se nós fôssemos conversarmos aqui o dia todo, não dava tempo de contar. É muita coisa, muitas bênçãos que aconteceu em sua vida. Nós estamos então encerrando por aqui a entrevista com o pastor Belarmino. Tivemos a colaboração do câmera Ilha de Souza e estamos encerrando então mais essa entrevista, fazendo com que a população de Cajati, Brasil, né, possa saber ter esse prazer de assistir essa matéria do nosso querido pastor Belarmino. Estamos então encerrando por aqui a entrevista com o pastor Belarmino e desejamos a vocês aí que fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. TV Cajati, aqui você fica informado. Até lá.